Bom, eu vou resolver agora algumas questões de cálculo 2, valendo aí pelo meu laboratório de ensino, ministrado pelo professor Augusto César. E eu vou resolver 6 questões aí das listas, né? Uma de cada lista de exercícios que ele me repassou. E eu quero desde já agradecer ao professor pela compreensão aí. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos resolver a primeira questão, que é da lista 1. A letra C da lista 1. O comando da questão diz o seguinte: calcule as seguintes integrais indefinidas e em seguida derive seus resultados para conferir as respostas. Então, vamos resolver essa letra C aqui, que é a integral dessa soma aqui. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é reescrever isso aqui de outra maneira. Sabemos que quando nós temos a integral de uma soma, nós podemos escrever como uma soma de integrais, né? Então aqui nós temos a soma de duas parcelas, né? Então nós vamos reescrever isso aqui, fazendo a separação aqui, né? Ficando a primeira integral 3x seno de x dx, mais a integral de 2 cosseno x dx. Então separamos aí em duas integrais. E aí nós temos ainda em cada uma dessas integrais constantes. Essas constantes nós sabemos que podemos passar para frente, né, e resolver só a integral de dentro. Então vamos separar aqui, vai ficar 3 a integral do seno de x dx, mais esse 2 fica fora, então fica 2 vezes a integral de cosseno de x dx. E então tá tudo separado. Agora nós temos integrais aqui, né, que são integrais de tabelas. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui 3 vezes a integral de seno de x dx é menos cosseno x, né, mais 2 vezes a integral de cosseno de x. A integral de cosseno de x é seno de x, mais uma constante de integração. Então nós temos aqui a nossa integral, e aí nós podemos reescrever isso aqui, fazendo esse jogo de sinais aqui. Então nós vamos ter 3, que é mais positivo com menos, vai ficar menos 3 cosseno de x, mais 2 vezes seno x, mais a nossa constante de integração. Então esse é o resultado da integral. Aí a questão diz para verificar, então nós vamos verificar fazendo a derivada. Vamos fazer a derivada aqui. Então, a derivada, que é a f' de x dessa função, que é o nosso resultado da integral, então vai ser menos 3 cosseno de x, mais 2 vezes o seno de x. Essa é a nossa integral que vamos derivar agora. Então, nós vamos, assim como na integral, nós vamos separar aqui em duas derivadas. Então, vai ficar assim, menos 3 cosseno de x, né, mais a derivada de 2 seno x. Pois bem, assim como nas integrais, nós vamos tirar essas constantes, né, de fora e vamos deixar só essa função aí. Então fica assim, menos 3 vezes a derivada do cosseno de x, mais 2 vezes a derivada do seno de x. E aí então nós vamos ter, né, 3 vezes a derivada do cosseno de x. Isso aqui é também derivada de tabela, então nós temos a derivada do cosseno de x é menos seno de x, mais 2 vezes a derivada do seno de x. Então a derivada do seno de x é cosseno x. Cosseno x. E aí nós vamos reescrever isso aqui. Então nós vamos ter menos com menos, mais 3
seno x mais 2 vezes cosseno x. Então, esse aqui é o resultado da derivada, que é a verificação do resultado da integral, que por consequência é a integral que é a função que integramos lá no início. Então, está verificado, está comprovado, né, o resultado. Vamos para a próxima questão. Então, nós temos aqui a letra C da lista 2, né, que diz o seguinte: calcule. Então, nós vamos calcular essa integral aqui, né? Então, vamos calcular a integral. E aí nós sabemos que a integral, né, a fórmula geral, digamos assim, é a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, nós vamos usar essa expressão aqui para resolver essa integral aqui. E aí aqui nós temos uma soma. Nós sabemos que quando nós temos a integral de uma soma, nós podemos fazer a soma das integrais. Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é separar isso aqui em duas parcelas integrais. Então, vai ficar 3x dx mais a integral de 1 dx. Pronto. Então, agora nós vamos... E nós sabemos que quando nós temos a integral de uma função que tem um produto, tem uma constante que multiplica a função, então nós podemos tirar para fora. Então vai ficar assim: 3 a integral de x dx, então o 3 ficou fora, mais, no caso 1, ficar só dx mesmo. Então fica assim. E aí nós vamos agora aplicar isso aqui, né? Essa expressão dessa 1 aqui, nós sabemos que a integral de dx é x. Então, nós vamos aplicar essa regra. E aí fica assim, 3 vezes, né? Olha, se aplicarmos aqui, então vai ficar assim: x, que o expoente é 1, mais 1, dividido por 1 mais 1, né? Mais dx. A integral de dx, nós sabemos que a integral de dx é x, mais uma constante c, né? Então aqui nós vamos ter x mais a nossa constante de integração. E aí vamos reescrever isso aqui melhorando, então vai ficar 3, né, que multiplica 1 mais 1, né, o x, 1 mais 1, 2, dividido por 2, mais x mais a nossa constante de integração. Então está aqui o resultado dessa integral, dessa função aqui de cima. Então, a segunda questão da lista 2. Então, agora vamos resolver uma questão da lista 3, né? A letra C da lista 3, que é a integral do seno de x sobre 2 dx. Então, aqui nós vamos fazer o método da substituição, né? Nós vamos chamar isso aqui de u. E aí, consequentemente, se a gente transformar isso aqui em u, vamos ter que ter essa função em função de du. Então, nós vamos fazer isso aqui, né, fazendo o u ser igual a x sobre 2. Então, nós vamos derivar o u em função de x. Então, nós vamos derivar, né? Derivando, nós temos, né? Então, nós vamos derivar du em função de x, né? Essa função aqui em função de x. E aí nós sabemos que aqui nós temos quociente de duas funções. Então nós vimos que se eu tiver a derivada de uma função f dividido por uma função g, isso aqui é igual, né, a derivada de f vezes g mais
f vezes a derivada de g dividido por g ao quadrado. Então, nós vamos aplicar isso aqui. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter, no caso, nossa f é o x e nossa g é o 2. Então, aqui nós vamos ter o x, derivada vezes o 2, mais o x vezes a derivada do 2. Isso dividido por 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, ó, agora nós vamos derivar, então nós vamos ter derivada de x é 1 vezes 2, mais, conserva o x, vezes a derivada de 2, que é 0. No caso, a derivada da constante é 0. Isso dividido por 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, vamos resolver essa expressão aqui. Então, nós vamos ter 1 vezes 2 é 2. Porque aqui fica x vezes 0 vai dar 0. Então, aqui em cima dá só 2. E embaixo tem o 4. E aí eu posso simplificar por 2, porque são números pares. Então, vai ficar 2 dividido para 2 dá 1. E 4 dividido para 2 dá 2. Então, o resultado dessa derivada de u em função de x é meio. Só que eu preciso substituir dx aqui, uma vez que eu vou chamar isso aqui de u, então a função tem que ficar em função de du. E aí eu vou ter que isolar então o x aqui, então vai ficar assim, dx, né, sobre esse 2, vai mudar para cá, então vai ficar 2du. 2du. Então agora eu tenho quem é o x, o dx. Agora substituindo, então substituindo, eu vou ter, né, a integral do seno. Agora o x sobre 2 eu chamei de u, então aqui vai ser u. E o dx é 2du. 2du. E aí nós vamos passar esse 2 para fora da integral, então vai ficar 2, né? A integral do seno de u du. Que aí essa parte aqui é uma integral de tabela, então nós sabemos que o seno de u du é menos cosseno de u. Então nós vamos resolver isso aqui. Então nós temos aqui que a integral do seno de u du é menos cosseno de u. E aí nós temos, nós podemos ainda reescrever isso aqui fazendo o jogo de sinais, que vai ficar menos 2 cosseno de u, mais uma constante de integração. Porém, bem aqui nós chamamos que o u é igual a x sobre 2, então nós temos que voltar, né, para a variável do início. Então nós vamos ter menos 2 cosseno de x sobre 2 mais a constante de integração. Aí sim é o resultado final. Então nós temos aí o resultado dessa integral. E agora nós vamos para a lista de número 4. Lista de número 4. Bom, diz o seguinte: calcule e verifique sua resposta por derivação. De novo, nós vamos calcular a derivada e resolver, verificar. Então, nós temos aqui a integral de uma diferença, né? E nós sabemos que a integral de uma diferença é igual à diferença de duas integrais ou mais, né? Então, nós vamos reescrever isso aqui, separando em integrais. Então, vamos lá. Então, nós temos 1/3 do cosseno de 3x, e aí como nós vamos separar aqui vai ser dx, menos a integral de 1/7 do seno de 7x dx. Pronto. E analisando aqui nós vemos que temos essas constantes, né, dentro dessas integrais, e aí essas constantes podem sair daqui, né? Nós podemos passar para frente. Então vamos reescrever de novo. Então vai ficar 1/3 da integral do cosseno
de 3x dx menos 1/7 da integral do seno de 7x dx. E agora nós temos novamente, né, essa composição aqui de funções que nós podemos substituir, né? Então nós vamos fazer assim, vamos chamar esse 3x de u, né, e vamos derivar, e vamos chamar esse 7x de u, e vamos derivar. E consequentemente eu vou ter que deixar o dx, né, essa função toda em função de du. Então nós vamos resolver essa parte bem aqui no lado, né? Então nós vamos fazendo primeiro o u ser igual a 3x, né? Fazendo o u ser igual a 3x, né? E derivando o em função de x, né? Nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 3, né? E se isso aqui é igual a 3, quando eu passo, né, e isolo o dx, né, passando o dx para lá, fica 3, du igual a 3dx, depois o 3 passa dividindo o du, então eu vou ter 3dx é igual a 3du, que é o que eu vou precisar para substituir aqui para deixar tudo em função de u. Então vamos lá. E aí nós vamos reescrever isso aqui, né? Então nós vamos ter que 1/3 da derivada do cosseno de 3x, que agora eu chamei de u, né? E o dx é du. Então eu vou ter du sobre o 3. Então até aqui já foi substituído. Menos 1/7. Novamente aqui eu vou ter que fazer agora a substituição, então eu vou ter que fazer o mesmo processo para derivar, né, o u agora sendo igual a 7x. E aí quando eu derivo em função de x, isso aqui vai dar 7. Né? A derivada de 7x é 7. E aí quando eu isolo o dx, então o dx, o dx passa para lá e ia ficar du igual a 7. Né? E aí para isolar o dx, o 7 passa dividindo, então o du seria igual a... O dx é du sobre 7. Então aqui nós vamos reescrever de novo essa outra parte, agora substituindo. Então o seno de u, que eu chamei aqui, u igual a 7x, então seno de u, e o dx é du sobre 7. Então pronto, tudo substituído. Então agora nós vamos resolver, né? Primeiro eu vou reescrever isso aqui, porque ainda não está naquela forma que nós conseguimos, não está na maneira da forma de tabela, né? Então não consigo resolver. Então posso tirar esse 3 para fora aqui, que na verdade é 1/3, né? E aqui eu tenho 7, então aqui é 1/7, então eu vou tirar isso para fora também. Então eu vou ter aqui 1/3 vezes, aqui é 1/3 da integral do cosseno de u, agora sim vai ficar só du, menos 1/7, esse 1/7 eu tiro também, então fica 1/7 da integral do seno de u du. Agora sim eu tenho integrais conhecidas, né? Integrais de tabela, e aí eu vou só reescrever isso aqui. Então aqui eu posso multiplicar, então eu vou ter 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3, 9, né? Vezes o cosseno de u du. Menos 1 vezes 1 é 1, 7 vezes 7, 49. Vezes a integral do seno de u du.
Agora resolvendo a integral. Então nós temos aqui, eu tenho que essa aqui vai dar 1/9 do cosseno de U du. A integral do cosseno de U du é seno de U menos, né, 1/49 do seno vezes a integral do seno de U. A integral do seno de U nós sabemos que é menos cosseno de U. E aí nós vamos ter nossa constante de integração. Então aqui nós vamos reescrever essa parte aqui, porque nós podemos fazer esse jogo de sinais aqui. Então vamos ter 1/9 do cosseno de U, menos com menos, mais 1/49 vezes o cosseno de U mais a constante de integração. E aí aqui na parte inicial nós chamamos o U, né? Nós temos que substituir nessa parcela aqui o U por 3x e nessa segunda parcela aqui o U por 7x. Então nós vamos ter que voltar de novo para a variável do início. Então nessa parcela aqui, 1/9 do cosseno de U, que nessa parcela aqui nós chamamos de 3x. Então aqui é 3x mais 1/9 aqui é seno, desculpa, aqui é seno de U. Seno de U. Então aqui é o seno de U. Seno de U. E nessa parcela aqui o cosseno de U, que nós chamamos aqui de 7x. Então nós sabemos que aqui é 7x mais a constante de integração. E aí nós temos o resultado da integral, né? A letra F da lista 4. E aí diz para nós verificarmos também, né, nosso resultado. Agora nós vamos fazer a verificação dessa questão, né, fazendo a derivada, né, dessa função que nós encontramos aí, que é o resultado da integral. Então nós vamos resolver agora a derivada do resultado da integral. E aí nós vamos separar isso aqui em duas integrais, né? Duas derivadas. Então nós vamos ter aqui que essa primeira parcela aqui será a primeira derivada dessa expressão. Então vamos ter aqui 1/9 do seno de 3x, 1/9 vezes o seno de 3x, mais isso derivando. Então nós vamos ter isso aqui, mais 1/49 cosseno de 7x, né? 1/49 cosseno de 7x. E aí também nessa parcela aqui nós vamos derivar, né? Então nós tínhamos a derivada de uma soma, então nós vamos ter a soma de duas derivadas. E aí nós vamos agora passar essas constantes para fora aqui da derivada. Então vai ficar 1/9 da derivada do seno de 3x, né, mais 1/49 vezes o cosseno de 7x. Derivada dessa parte. E aí aqui nós vamos aplicar uma expressão que nós vimos, que o professor passou. Então nós vimos que se nós tivermos, por exemplo, o seno de U, né? Se nós tivermos o seno de U,
e nós quisermos a derivada, nós temos aqui uma composição de funções. Então, nós podemos fazer a derivada de u vezes o cosseno de u. Então, essa aqui é a chamada regra da cadeia. Regra da cadeia. E aí nós vamos aplicar aqui, que é o que nós temos. Nós chamar o 7x de u, por exemplo, ou o 3x de u, então o que nós temos? E aí nós podemos aplicar. Então nós vamos aplicar e nós podemos até fazer separadamente e dizer que a derivada, primeiro que eu tenho uma u igual a uma u de x. Então, se eu pegar o 3x, por exemplo, se eu disser que o 3x é igual, que u é igual a 3x, a derivada de u é igual a 3, nessa primeira parcela. E aqui é a mesma coisa, se eu disser que o u é 7x, e quando eu derivo o u, então eu vou ter 7, Porque quando eu aplicar isso aqui, eu vou precisar da derivada. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar a regra da cadeia aqui dentro. Então, vamos ter assim. Eu tenho 1 sobre 9 que multiplica. Aí eu vou aplicar essa expressão aqui. Então, a minha u é 3x. Só que como eu vou precisar da derivada, então a derivada de u aqui é 3. Seno de u, no caso. Então, eu vou ter o seno de u. Mas quem é o seno de u? É o cosseno de u. O seno de u, eu posso... Na verdade, eu vou colocar aqui entre parênteses porque dá menos cosseno de u. Menos cosseno de u. Mais 1 sobre 49 quando eu chamar esse 7x de u, então eu vou derivar ele, e aí eu vou ter apenas 7, E a derivada do cosseno, na verdade isso aqui não tem aqui, porque o menos tem que aparecer nessa parcela, então nós vamos ter aqui o menos seno. Então, eu vou ter o menos seno de u. E aí, então, já derivei todas as funções e agora é só organizar. Então, aqui não era, na verdade, porque lá no início nossa função é negativa aqui. Então, aqui vai ficar 1/9, vezes 3 cosseno de u mais 1 sobre 49 vezes 7 menos seno de u. Tá. Então, vamos organizar primeiro essa parte das constantes aqui. Aqui eu posso simplificar por 3, cima e embaixo. Então, 1 vezes 3 é 3, só que eu simplifiquei aqui por 3, ficou 1. 1 vezes 1 é 1. E 9 por 3 dá 3 cosseno de u. Cosseno de u. Mais 1, porque eu vou simplificar aqui por 7 e aqui por 7. 7 por 7 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 49 dividido para 7 dá 7. Então, aqui vai ficar 7 menos seno de u. Reescrevendo, novamente, nós vamos ter 1/3 do cosseno de u mais esse menos com esse mais com menos, dá menos 1/7 do seno de u. Mas no
no decorrer da questão nós chamamos 3x na primeira parcela de u e 7x de u. Então aqui nós vamos ter que voltar na parcela normal. Então essa aqui é a expressão da primeira parcela, né? E essa é da segunda parcela. Então nós vamos ter que voltar para essas variáveis aqui. Então aqui na primeira parcela eu vou ter 1/3 vezes o cosseno de u. Mas quem é o u nessa parcela? É 3x. Então eu volto para 3x menos 1/7 do seno de u. Nessa parcela, o u é igual a 7x. Então aqui eu vou ficar com 7x. E aí então, aqui eu tenho o resultado da derivada, que é a primitiva, né, daquela função que nós integramos. E aí nós verificamos então o resultado aqui. Então agora vamos resolver uma questão da lista 5. E aí o comando da questão diz o seguinte: calcule via método de substituição. E aí nós temos a função a integral de e elevado a 3x dx. E aí nós vamos aplicar o método da substituição. E aí então nós vamos fazendo a substituição, nós vamos chamar então u de 3x. Vamos chamar u de 3x. E aí, se eu chamar u de 3x, né, então eu tenho que deixar o dx em função de u. E aí eu vou ter que derivar, então. Então, derivando u, né, nós vamos ter que o du em função de x, né? Então nós vamos ter que derivar o 3x. E aí quando eu derivo, isso aqui vai dar du em função de x, vai dar 3, né? Então isso aqui vai ser 3. Só que eu não preciso dessa expressão toda aqui, dessa maneira. Eu preciso substituir dx. Então eu tenho que isolar o dx para me saber quem vai ser o dx na hora de substituir aqui. Então eu vou isolar o dx. Quando eu passo o dx para cá, isso vai ficar 3. du igual a 3 dx. E aí quando eu mudo para o outro lado para ficar só o dx, então isso aqui vai ficar du sobre 3. Então agora eu já sei que eu chamei de o 3x, e o dx eu já sei que dx é igual a du sobre 3. Então eu vou reescrever isso aqui substituindo, né? Então vou pegar essa integral agora e vou reescrever ela. Então aqui eu vou ter e elevado a u, e o dx eu sei que é 3 du sobre 3. Então agora eu tenho uma nova função, né? Função de u. Então isso aqui eu tenho uma integral que eu ainda não posso dizer nada sobre ela, porque eu tenho essa expressão aqui. Então eu preciso tirar essa constante daqui. Então vai ficar assim. Essa constante é 1/3, né? Eu tenho du sobre 3, então eu posso tirar para cá como 1/3 da integral de e elevado a u du. Agora sim. Então, eu sei que a integral de e elevado a x é e elevado a x, né? Então, eu tenho essa mesma coisa aqui, du, agora só com du. Então, agora eu tenho e elevado a u du. Então, isso aqui vai ser igual, né, a 1/3 a integral de e elevado a u mesmo,
mais uma constante de integração. Só que o U, bem aqui eu substituí o U, né? O U ele é 3x, agora eu preciso voltar para essa variável. Então agora eu preciso reescrever isso aqui, né? Fazendo ela voltar para a variável inicial. Então o E elevado a U vai ser o mesmo 3x. Então aqui o resultado é 1/3 de E elevado a 3x mais a constante de integração. Então esse é o resultado. Então vamos resolver agora uma questão da lista 6, né? A letra A da lista 6, e o comando diz o seguinte: calcule utilizando o método da integração por partes. Então nós temos aqui a integral de x vezes cosseno de x dx. E aí só para ressaltar aqui que nós temos aqui o produto de duas funções, a integral do produto de duas funções. E aí nós temos que lembrar que, por exemplo, para a derivada nós temos uma regra que fala sobre a derivada de produto de duas funções. E para integrais nós não temos. Né? Integrais nós não temos essa regra. Então para resolver nós temos que resolver por partes. Por isso integração por partes. E aí em muitas funções, na verdade em todas elas nós temos que escolher uma das funções para chamar de U. No caso nós vamos chamar de uma das funções. Né? E a expressão que nós vamos utilizar para resolver é essa expressão aqui. Então nós vamos integrar, né? A integral de U vezes dV é igual a U vezes V menos a integral de V vezes du. Então é essa expressão aqui que nós vamos utilizar para resolver esse tipo de conta. Então nós vamos ter que encontrar cada um desses elementos aqui. Então nós vamos chamar de U uma dessas partes aí, né? Então eu vou escolher x, né? Há uma regra, né, de escolha que pode ou não facilitar, né? Dependendo da escolha, pode ou não facilitar a resolução da questão. Então aqui eu vou escolher essa função algébrica aqui, né? No caso, eu vou escolher U igual a x, e se eu escolher U igual a x, então toda a outra parte vai ser o dv, né? Então logo tudo vai ser o dv. Então logo o dv vai ser igual ao cosseno de x dx. E aí se eu derivar, né, como eu tenho que encontrar o du, porque eu tenho o du aqui, então eu tenho que encontrar a derivada de u em função de x. E aí isso aqui é igual a 1. Né? Só que eu quero o du. Então se eu passo esse dx para o outro lado, então eu vou ter que o du é igual ao dx. E eu vou querer a integral também de v, né? Porque eu tenho que saber quem é v. Então para eu encontrar o v, eu vou ter que integrar, né, o dv. Então vou ter que integrar o dv. Só que quem é o dv? Né? O dv é a parte toda que sobrou lá. Então o dv é cosseno de x dx. Então quem vai ser o v? O v vai ser a integral do cosseno de x dx. E a integral do cosseno de x dx é o seno de x. Então eu já encontrei todos os elementos, né, que eu preciso para substituir nessa expressão aqui em cima. Então eu vou substituir, né, substituindo. Então eu tenho que a integral de u, né, que no caso é o x, né, meu u eu chamei de x, né, o dv é o próprio cosseno de x dx. Então a integral de x cosseno de x dx é igual a u. Agora quem é o u? É o meu x.
vezes V, que eu encontrei aqui, que é o seno de x. Que é o seno de x. Menos a integral de V. Integral de V. Então, seno de x du. Du. Mas quem é du? Du é dx. Então, pronto.